O João Pereira, lá dos Estados Unidos, JP, o Edu e Ed, faz a seguinte pergunta: o Vasco poderia fazer uma proposta pelo Bruno Henrique? Vou começar com você, Edu. Polêmico, né? Ele é polêmico, né? Porque eu gosto. É polêmico. Não, cara, porque eu gosto do futebol do Bruno Henrique. Não tem por que ficar de historinha, não. O cara é um grande jogador, tá arrebentando com a camisa do Flamengo. Eles estão enrolados lá. Acabaram se enrolando, né, na questão da renovação do contrato dele. E se ele aceitasse, se o Vasco fizesse essa proposta aí, seria muito bem-vindo no Vasco, sem sombra de dúvida, sem hipocrisia, né? Eu não gosto dessa. O cara, pô, tá me perguntando, ele não tá perguntando? Se o Bruno Henrique chegasse no Vasco, seria uma boa, e se o Vasco tivesse a oportunidade de contratar o Bruno Henrique, seria uma boa também, ué. Levaram o Edmundo para lá uma vez, não deu certo. Ainda bem que não deu tão certo, mas levaram o Edmundo para lá, aí o Vasco pode, de repente, retribuir esse carinho que eles fizeram com a gente lá em 95, né? Nós temos várias histórias, até de jogadores que vieram de lá para cá, Tita, Bebeto, por exemplo, são dois rapidamente que me vêm aqui à memória, rápidos, que foram campeões. Andrade, mas o Andrade não era titular de 89, né? Eu digo assim, jogadores que vieram titulares, campeões brasileiros, estaduais, e que deram super certo, Edmundo. Agora, será que ele vai querer? Porque uma negociação, eu sempre brinco assim, né, Edmundo? E é a realidade. Clube comprador, clube vendedor, no caso o Flamengo não venderia, né? O Bebeto, quando o Vasco foi, o Vasco depositou a grana e tirou ele no passe da época. E o jogador? Se o jogador disser, não quero ir para o Vasco, porque minha identificação é com o Flamengo, é o direito dele, tem Grêmio, tem São Paulo querendo ele. Mas, tecnicamente, o Bruno Henrique encaixa em todos os times do futebol brasileiro. É uma grata surpresa ele ter voltado jogando esse futebol todo, porque depois de uma lesão de joelho grave como ele teve, a maioria dos jogadores demoram um pouco mais. Eu acho que é bem plausível que o Vasco escute, né, o empresário dele. Então, falar, Edilson, Jean, Júnior Baiano. Tem vários exemplos, é verdade. Vários exemplos. Eu acho que é bem plausível. Eu acho que o Vasco tem que mostrar essa grandeza. Né? A grandeza que eu digo de disputar os principais jogadores do futebol brasileiro. Por que só Grêmio? Por que só São Paulo? Por que não o Vasco? Por que não o Vasco? Por que o Vasco não procurar o Denis, que é um empresário do Bruno Henrique, conversar com ele e ver se há possibilidade? Acho que, em igualdade de condição, ele vai preferir permanecer no clube onde ele já está adaptado, está completando a 5ª temporada, foi lá onde ele ganhou 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, enfim. E isso é normal e eu respeito. Mas eu não vejo o porquê do Vasco não consultá-lo e entender se cabe no seu orçamento, porque, como jogador, ele é espetacular. O Leonardo Baran acaba de mandar aqui a informação para mim que Marlon Gomes foi cortado nesse momento da seleção sub-23, que está disputando amistosos, enfrentou ontem o Marrocos e perdeu, com uma fratura no nariz. Ou seja, está voltando ao Brasil e já é desfalque para o jogo com o Fluminense. Esquece, fratura no nariz, o cara não recupera assim tão rapidamente. Né? Então, Marlon Gomes, que poderia até ser titular, a gente e até depois à frente ia falar, Marlon Gomes ou Praxedes e tal. Vamos aguardar a chegada dele, mas uma fratura do nariz, pode jogar com aquela proteção? Depende da fratura. Mas é um problemão, hein, Edu? Entregamos inteiros com pedaços. É verdade, eu queria comentar sobre o Marlon, né? O Edmundo falou sobre o Marlon no início da temporada e tal, o Marlon de repente entra no jogo passado, decide o jogo para o Vasco, né? Aquele pênalti que ele sofreu, e você acabou de trazer uma notícia péssima para a torcida do Vasco. Espero que ele se recupere logo para ajudar o Vasco, né? E para o clássico, como você disse, acho muito difícil, mas que não demore tanto, né? A recuperação do Marlon, que tenho certeza que vai brilhar muito com a camisa do Vasco ainda. Já está brilhando. E vai fazer muita falta, né, Edmundo? O tempo que ele tiver que ficar fora para se recuperar, se vai ser um caso cirúrgico ou não, só quando ele voltar ao Brasil. A expectativa é que ele chegue aí, não sei se ele já sai hoje de lá, se sai amanhã, enfim, nesse fim de semana, chegando ao Rio de Janeiro. É um desfalque importantíssimo, porque ele entrou muito bem contra o Bahia, hein, Ed? Exatamente um jogador em evolução, né? Porque
A gente conhece bem o Marlon, conhece bem o Figueiredo, o Peck, as joias da base do Vasco da Gama, mas o Ramon Dias não conhecia e meio que se assustou com a juventude. Por isso ele pediu jogadores mais experientes. E aí, no último jogo, com a belíssima atuação que teve o Marlon Gomes, me pareceu que ele aí estava cavando uma vaga no time. Apesar do Praxedes não ter jogado bem nesse último jogo, ele vem se firmando, vem jogando bem, assim como o Paulinho. Mas eu acho que num 4-4-2, você botando 4 jogadores no meio-campo, o Peck e o Verratti lá na frente, eu acho que tinha vaga para o Marlon Gomes, porque ele é criativo, chega na frente, né, para finalizar, como foi quando sofreu pênalti. Então, acho que seria super importante ele ter essa sequência. Agora, a gente sempre comemora quando um jogador nosso vai para a seleção, mas tem esses riscos, né, de contusão, como aconteceu com ele. Tomara que não seja uma coisa tão grave assim e que ele possa, o quanto antes, voltar a atuar com a camisa do Vasco da Gama. Boa recuperação ao Marlon.